professor Vantuil, relator da proposta de resolução do novo regimento do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Por favor. Magnífico reitor, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, do objeto, proposta de novo regimento do Fórum de Ciência e Cultura. Trata-se de novo regimento do Fórum de Ciência e Cultura, adequando-se às mudanças ocorridas no Estatuto da UFRJ, contido na Resolução 37 de 2022 do Conselho Universitário. Destacam-se nessa nova versão do regimento a inserção do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas como órgão suplementar integrante, bem como a criação da Superintendência de Saberes Tradicionais e a Biblioteca Pedro Calmon, como instâncias de execução do Fórum de Ciência e Cultura. Soma-se a modificação do caráter da editora da UFRJ, que passa a ser uma instância de elaboração, coordenação e execução de política editorial. A inserção do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas produz mudança na composição do Conselho Deliberativo do Fórum de Ciência e Cultura, que passa a contar com este órgão suplementar. Da análise. O regimento do Fórum de Ciência e Cultura, ora apresentado, é uma readequação às mudanças aprovadas pelo Conselho Universitário da UFRJ, tais como a criação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, readequando a composição do Conselho Deliberativo do Fórum de Ciência e Cultura, né? Bem como inserindo nova instância de execução, a Superintendência de Saberes Tradicionais, e inserindo a Biblioteca Pedro Calmon como parte dessa instância de execução. Parecer. Considerando o acima exposto, sou de parecer favorável ao regimento do Fórum de Ciência e Cultura. Este é o parecer, Rio de Janeiro, 10 de julho de 2023. Muito obrigado, professor Vantuil. Em discussão, não havendo inscritos, em votação, quem é favorável, por favor, levante o braço. Pode abaixar. Contrários? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Eu quero parabenizar aqui a coordenadora do... teve uma abstenção onde? Remotamente? Tá, obrigado. Com uma abstenção, eu quero aqui parabenizar o belíssimo trabalho que a professora Cristine Ruth tem feito pelo fórum. Realmente tem uma energia absolutamente fantástica, com muitas propostas, com muitas atividades. Nós temos tido uma conversa, até precisamos uma conversa mesmo, mas por Zap, por telefone, toda hora conversamos. Ela recentemente participou de um evento em Espírito Santo, né, e voltou animadíssima, cheia de novas ideias para a nossa cultura, nossas artes e a nossa interação com a sociedade tão importante e tão fundamental. Meus parabéns, professora. Bom dia. Nunca falei no Consune, né? Sou cria da UFRJ Macaé do NUPEM, né? Com muito orgulho. Agradeço muito, principalmente ao nosso parecerista, muito obrigada a toda a mesa, na figura do professor Roberto Medronho, a todos os conselheiros, né? Amorosidade, algumas vezes, da nossa universidade, que o novo regimento do Fórum de Ciência e Cultura ele fosse votado já nessa boa energia que nós estamos recebendo do nosso novo governo federal, né? Isso é muito significativo para o Fórum de Ciência e Cultura, né, que reúne duas das áreas que mais foram atacadas nesses últimos anos. Eu sou um pouco conhecida, né, por ser, ora, muito uma figura muito que respeita muito a instituição, mas que quebra um pouco o protocolo. Então, eu queria encerrar minha fala apenas apresentando aqui o nosso diretor da editora, que faz parte dessa nova revolução aí do nosso regimento, o Marcelo Jacques. Professora Andréa Dur, que também compõe essa nova forma do regimento, a nossa superintendente de cultura, professora Raquel Aguiar, em breve terá uma fala aí reforçando ainda mais, né, a nossa diretora do nosso querido NEABI, professora Andréa Costa também, né, representando aqui o Museu Nacional, enfim, o Fórum de Ciência e Cultura, é isso tudo. Muito obrigada a todos. Com a palavra, professor Vantuil.
trata da apreciação do regimento do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI. O presente processo trata da apreciação do regimento do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI, órgão suplementar vinculado ao Fórum Ciência e Cultura e aprovado em sessão ordinária de 31 de janeiro de 2023, aqui no Conselho Universitário. Do referido fórum, né, foi aprovado no fórum. Considerando a necessária institucionalização dos órgãos suplementares do Fórum Ciência e Cultura e o papel que cumpre normatização através de regimento, visto que a proposta se adequa às normas da UFRJ, não objetamos a aprovação. Assim, diante do exposto, somos de parecer favorável à aprovação da proposta do regimento do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Esse é o nosso parecer. Obrigado, professor Vantuil. Em discussão. Antes, queria solicitar a autorização do Consune para a professora Raquel possa, caso necessite, caso queira, fazer uso da palavra. Então, em votação, quem é a favor? Por favor, levante o braço. Pode baixar. Contrários? Abstenções? Então, aprovado. Está aberta a discussão. Professor Joaquim. Bom, já dei bom dia, boa tarde a todos. A questão eu faço parte do NEABI, né? Eu sou vice-diretor ou substituto eventual do NEABI, e eu venho aqui agradecer nesse momento a esse conselho e à universidade, né, pela institucionalização agora do NEABI, que é uma coisa tão importante para nós que fazemos parte do movimento negro aqui dentro da UFRJ, para as pessoas que trabalham também pelo movimento indigenista, né? Os trabalhos todos são feitos aqui pelo Fórum de Ciência e Cultura, e como o professor Medronho colocou, que é tão importante agora a universidade fazer essas inserções da nossa cultura, e a cultura negra, a cultura índia tem que ser reconhecida como parte disso, e a UFRJ, enquanto a maior universidade do Brasil, tem que reconhecer isso e fazer isso acontecer, aparecer dentro da sua estrutura, né? O NEABI é uma coisa muito importante para a UFRJ, é muito importante para a sociedade brasileira, é muito importante para todos nós, sejamos negros ou não, porque faz parte do que nós somos enquanto nação, né? A população negra é 54,67% da população brasileira. Então, é uma parcela muito grande, isso tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem que estar na vanguarda desse reconhecimento. É isso, obrigado. Obrigado, professor Joaquim. Professora Raquel. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos ouvindo no YouTube, especialmente a minha mãe, que ela está aqui acompanhando. Bom, eu sou uma mulher preta, estou usando uma maquiagem leve, óculos marrom, colar branco, camiseta branca, blazer, calça jeans e tenho estatura mediana. Farei uma breve fala nesse momento tão importante que estamos sentindo, né, nesse momento. Prezado magnífico reitor, professor Roberto Medronho, a todos do Conselho, este momento é daqueles que vamos lembrar com aquela sensação de presenciar um momento importante na história do FRJ. A aprovação do regimento interno do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas representa uma conquista por meio da luta incansável do movimento negro na UFRJ. Conquista essa que quem ganha é a sociedade brasileira. Com a institucionalização do núcleo, poderemos materializar as ações no que tange à formação antirracista em todas as suas dimensões: ensino, pesquisa, nas ações dentro e fora da instituição, que é a extensão universitária, como também na esfera da gestão. Nós precisamos estreitar ainda mais os laços com as pró-reitorias para que haja mudanças necessárias para garantir a permanência de todos os estudantes negros e indígenas. Precisamos garantir cota para os futuros docentes negros e negras indígenas na universidade, no magistério superior, no colégio de aplicação. Garantir que as bibliografias contemplem a literatura contemporânea antirracista,
que a matriz eurocêntrica seja alterada por bases em que a cultura africana e diaspórica, e também dos povos originários, sejam colocados como um alicerce episteme da interpretação acerca do nosso processo histórico. O NEABI trabalha com base na formação, entendendo-a como o multiverso do processo de ensino-aprendizagem, cheio de interfaces que compõem qualquer mudança ou quebra de padrão. Por isso, com a aprovação do regimento interno, nós podemos adentrar espaços com o intuito de favorecer uma formação antirracista, atuando com o arcabouço institucional para construir inúmeras aproximações e parcerias. Preciso dizer que o NEABI está ativo, atuando dentro da institucionalidade que lhe permite, construindo eventos, cátedras com o CBAE, que é em parceria com o Fórum de Ciência e Cultura, organizando temporadas artinegrindias, intervenção cultural que já está na sua 2ª edição, e se organizando com outros cursos parceiros para a criação de disciplinas, além dos diálogos que os coordenadores do NEABI vêm realizando, né, com as instâncias superiores da universidade. Preciso agradecer à direção NEABI, composta pelo incansável Joaquim Wesley, vice-presidente e coordenador de ensino do núcleo, aos coordenadores de comunicação, o professor Tchelle Mariana Gino, ambos do IFIX, as coordenadoras de extensão Mirelle e Cibela, ambas da Escola de Civil Social, da coordenação de educação básica, Edson e Priscila Basílio, ambos do Colégio de Aplicação, aos coordenadores de pesquisa, Vitor Matos e Soledad, são do CT e CCS, respectivamente, além de agradecer o apoio da Cristine Ruta, diretora do Fórum de Ciência e Cultura, que recebeu o NEABI com muita atenção e com vontade de construir ações e parcerias em conjunto. E, principalmente, agradecer a todos os membros do NEABI, ao Coletivo de Docentes Negras e Negros da FRJ, à Câmara de Políticas Raciais, que agora está como superintendência, a todos os estudantes, militantes, pesquisadores que construíram por anos e anos o NEABI. Teremos muito trabalho pela frente com a força e unidade que temos. Sigamos todos unidos. Obrigada. Muito obrigado, professora Raquel. Professor Fred. Muito boa tarde a todos e todas. Sou um homem branco, de estatura baixa, calvo, e estou vestindo uma camisa preta, estou de jeans, aí uso barba. Eu queria aqui falar uma coisa que é importante ser dito. O NEABI foi uma iniciativa nossa, mas eu acho que a gente tem que olhar para isso com uma visão muito específica. 80% dos brasileiros afirmam que há racismo no Brasil. Quando indagados sobre se sua família, se sua empresa, se o seu local de trabalho tem alguma atitude racista, eles negam. A UFRJ foi e é uma expressão da elite brasileira. E nós somos culpados por esse racismo. Então, o NEABI é um passo, não é o primeiro, mas é um passo no sentido de uma reparação muito importante a ser feita aos negros e negras, índios e índias desse país. Porque eles foram, durante muito tempo, por nós discriminados. Então, essa iniciativa estava prevista na legislação de 2012, que aprovou a Lei das Cotas negras, que esta universidade rejeitou em 2010. Então, ele estava previsto lá. E só foi criado em 2022, com aprovação no Fórum de Ciência e Cultura. 2023, com aprovação aqui neste Conselho. Tá? E agora vem o regulamento. Então, a gente tem que ter noção, e eu queria, com isso, primeiro, pedir desculpas ao povo negro e ao povo indígena desse país, e, segundo, falar o seguinte: tem uma missão muito importante a ser feita no NEABI, que é reescrever a história do país, porque essa história
vem sendo contada e recontada sob uma perspectiva que não é a perspectiva negra. E veja só, a história que eu estudei foi a mesma história que meus filhos estudaram. Ela não se modifica. E não vai se modificar se esta universidade não tomar a atitude que tem para tomar à frente. Então, Joaquim, Raquel, vocês têm uma missão muito importante, que é iniciar o que deve ser reescrito de história nesse país. Tem muita coisa para ser feita ainda. Isso aqui é só um passo. Obrigado. Obrigado, professor Fred. Eu estou esperando aqui para... Desculpa. Sim, professor Medronho. Na verdade, eu não tenho nada a acrescentar, professor Medronho. Eu só queria usar desse tempo. Eu estou aqui como professor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, professor do NEP-DH, órgão suplementar que também faz parte, nossa colega Raquel Aguiar. E eu quisera, né, Cristine, quisera o destino. Eu também sou do NEABI, não sou um integrante, fiz parte do processo de construção do NEABI lá em 2013, com vários outros colegas, que eu sempre faço referências a eles. Acho que esse processo é um passo que vem de muita distância, muito distante. Mas eu queria combinar a questão do NEABI com um outro aspecto fundamental que a gente costuma ter perdido de vista, e a votação anterior ela expressa isso. Houve uma decisão lá atrás do Fórum de Ciência e Cultura por institucionalizar os seus órgãos suplementares. Então, assim, né, nós tivemos a Universidade de Cidadania, que tem o seu regimento está aqui em discussão, o CIMAP, a editora, o NEABI, provavelmente a Superintendência de Saberes e outras estruturas do Fórum de Ciência e Cultura passarão por aqui. Eu tenho o prazer de fazer vários relatos aqui do Fórum, né? Passarão por aqui. Eu acho que isso é importante a gente salientar num olhar macro da universidade, da gente criar uma estrutura dentro do fórum que seja uma estrutura que passe pelo Conselho Universitário e que legitime essa estrutura, né? E disso faz parte o NEABI. O NEABI está no lugar correto dele estar. Ele não está atrelado ao gabinete do reitor, ele não está atrelado a uma pró-reitoria, ele não está atrelado a nada que não seja ciência e cultura, né? Pensar o NEABI me parece dois aspectos importantes. Primeiro é o aspecto do ensino, mas não só, também da pesquisa. Daí, né, que o NEABI não é um órgão suplementar só para pesquisadores negros, também. Mas ele é um órgão suplementar para pensar a pesquisa afro-brasileira e indígena num amplo espectro, e sob um amplo olhar. Nós temos inúmeros professores aqui da casa, antropólogos, cientistas políticos, sociólogos, que são pessoas brancas que vêm pesquisando e muito a questão racial no Brasil, que estão no NEABI. E é fundamental, Fred, eu concordo com você, a Universidade Federal do Rio de Janeiro ela tem que ser referência na reescrita, essa história que está sendo reescrita no Brasil. Nós temos esse papel, e o NEABI cumpre esse papel. Ele cumpre no sentido da gente pensar, né, que é um passo muito tardio. Fora desse nosso NEABI, dezenas de outros NEABIs existem no Brasil. De novo, chegamos atrasados. Mas isso não quer dizer que a gente não possa recuperar o tempo perdido. E aí, professor Medronho, para concluir, é fundamental que o NEABI exista, que a gente aprove aqui no Conselho Universitário a sua existência, aprove o seu regimento e a gente dê as condições para que o NEABI funcione plenamente. Com sala, pessoal, orçamento, dê a ele, portanto, as condições materiais para que ele possa fazer aquilo que a gente está aqui batendo palma, né? É nesse sentido que me parece importante, e eu tenho a satisfação de ser esse relator, né? Porque eu faço parte dessa história, e essa história é uma história que a gente está passando por aqui. Ela vai ser construída antes da gente e depois da gente. E, nesse sentido, para mim, uma imensa satisfação estar aqui. Eu sou, né,
desejo ao Joaquim, a Raquel, o maior sucesso e que a gente possa aprovar esse regimento, porque é um passo de reconhecimento ao nosso racismo. Sim, nós somos racistas, e a UFRJ tem um compromisso social, tem que ter esse compromisso social de enfrentar, e nada melhor do que construir, fortalecer esse órgão suplementar do Fórum de Ciência e Cultura. Obrigado, professor Vantuil. Realmente é um momento histórico de consolidação, né, desse belíssimo movimento, como o próprio professor Vantuil, embora com atraso, né, mas sigamos e teremos grandes avanços nessa área. Em votação, quem for favorável, levante o braço. Por favor, pode abaixar. Abstenções? Contrários? Então, está aprovado por decisão unânime o regimento do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas da UFRJ. Parabéns.